Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e essa esquina aqui é uma das esquinas mais importantes da história. Eu estou em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, e aqui nessa cidade começou e terminou o século XX. Sarajevo, a cidade onde os extremos do século XX se encontraram e se entrelaçaram de maneira indelével. Estou em frente ao Museu de Sarajevo, nessa esquina que se chama Zelenik Beretki. Olha o nome da esquina. Essa esquina. Foi nessa esquina que em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinand, foi assassinado junto com sua esposa Sophie por Gavrilo Príncipe. Aqui em frente, deixa eu virar para vocês verem, tem a placa e a pegada dos pés do assassino de Francisco Ferdinand. Tem o carro bem aqui na calçada também, olha. Vou abrir. Aqui na calçada, o carro, que é uma réplica do carro que o Francisco Ferdinand e sua esposa usavam no dia que eles foram assassinados. Tem uma placa aqui, 1914. Esse é o prédio, que é um museu, e que fica na esquina que eles foram assassinados. Vou atravessar, vamos sair, vamos para o outro lado da ponte, que é assim, tinha uma placa aqui do museu que falava que o século XX começou aqui, né? Porque o assassinato foi no ano de 1914. Ah, tem placa. É ali, ó. E aí, foi nesse momento desse assassinato que o Império Austro-Húngaro, que a Áustria, declarou guerra à Sérvia. E era o início da Primeira Guerra Mundial, né, gente? E teve o choque de impérios. Porque até então era o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, todos esses... A Prússia, que era a Alemanha. A Prússia, que era a Alemanha. Então foi assim, como chama? Os, não parceiros, mas os... Esses três, né? Esses três. Os aliados. Os aliados eram... Foi o momento... Isso, foi o momento, a partir do momento que a Áustria declarou guerra, os aliados começaram a todos também, né, se ajudarem, e aí começou a Primeira Guerra Mundial. Império Austro-Húngaro cai ao fim da guerra, o Império da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro cai. O Império Otomano também termina, reduzido, e aí fica durante um tempo aquela coisa mal resolvida. E na sequência, quase na sequência, poucos anos depois, para a história da humanidade, 2 décadas de uma coisa que ficou mal resolvida, tem a Segunda Guerra Mundial. E aí o assassinato foi exatamente nessa esquina, que mudou toda a história, né? Eu acho que esse slogan que foi durante um tempo o museu usou, é por conta disso, de todas as mudanças que aconteceram por conta da Primeira Guerra Mundial, os desdobramentos desse assassinato que aconteceu aqui nessa esquina. Gente, eu vou falar para vocês que eu tô, acho que um pouco emocionada, né, porque assim, é a história, é aquilo que a gente... Claro que tudo que a gente viaja, tudo que a gente vai, é tudo história, né? Mas é forte, né? Uma coisa que é tão... Aliás, tudo nessa cidade é um sentimento assim, muito, muito vivo, porque a Sarajevo é um lugar de muitos conflitos, né? Deixa eu só parar aqui. O rio é um lugar de muitos conflitos, porque aqui teve o início da Primeira Guerra, que foi aqui. Depois você teve a Guerra da Bósnia,
né? Você teve, recente, né, que a gente... você teve a Guerra da Bósnia, que é mais recente, que é um passado mais recente, que foi o conflito mais violento depois da Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram aqui sitiados durante 3 anos, né? E foi um genocídio aqui também. No início deste turbulento século, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, nessa esquina, serviu como gatilho para a Primeira Guerra Mundial. As causas desta guerra foram profundas e complexas, envolvendo rivalidades entre as grandes potências europeias, disputas territoriais e um nacionalismo fervoroso. Os conflitos se estenderam por várias frentes, com batalhas ferozes na frente ocidental, que abrangeu França e Bélgica, e na frente oriental, onde a Rússia desempenhou um papel significativo. A Primeira Guerra Mundial viu a introdução de novas tecnologias mortais, como metralhadoras, tanques e armas químicas, tornando o conflito ainda mais devastador. Ambos os lados estabeleceram trincheiras, resultando em uma guerra de desgaste prolongada e mortífera, onde as condições eram extremamente difíceis para os soldados. O conflito chegou ao fim em 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs duras penalidades à Alemanha e redesenhou as fronteiras na Europa. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram imensas, e foi durante este período que se estabeleceu as bases políticas, econômicas e sociais que desempenharam um papel crucial no surgimento da Segunda Guerra Mundial, ligando estes dois conflitos no século XX. Sarajevo também desempenhou um papel vital no final do século XX. Durante a Guerra dos Balcãs, a cidade foi cercada e submetida a um cerco brutal que durou quase 4 anos. E é uma coisa, gente, eu acho que eu vou falar isso tantas vezes nesse vídeo. Não sei se dá pra ver, tá vendo uns pontos na parede, esses buracos? Esses buracos são os buracos de bala. Durante a Guerra da Bósnia, né, na década de 90, tá vendo? Olha quantos. Esse conflito, marcado por divisões étnicas e religiosas, trouxe à tona as complexas tensões da região e teve um impacto profundo na vida das pessoas em Sarajevo e em toda a região dos Balcãs. Assim, Sarajevo é mais do que uma cidade, é um monumento à história, um lugar onde os eventos globais e locais se entrelaçaram de maneira profunda e inesquecível, marcando o início e o fim de um século repleto de desafios e transformações.